Graças a Deus. E quando os irmãos procuram a passagem bíblica, nós queremos aproveitar para interagir com os vários irmãos do Canadá, do Brasil e de outros países que têm nos assistido e encorajado a continuar disseminando essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. E pedimos a vocês também que nos ajudem compartilhando essa mensagem, sabendo que a palavra de Deus jamais volta vazia. Graças a Deus. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ressaltando parte final do versículo 2 e versículo 3. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Graças a Deus. Como já anunciado pelo pastor Vitor, o título dessa mensagem é oração. Nós estamos tratando das disciplinas da nossa fé e hoje cabe a nós meditarmos, aprendermos, sermos encorajados e desafiados pela palavra de Deus em se tratando de oração. O versículo 1 diz que o apóstolo Tiago, ou seja, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele escreveu essa carta, e essa carta, ela foi endereçada a cristãos, As cartas do Antigo Testamento, meus amados irmãos, as cartas elas eram lidas na igreja. Significa que da mesma forma que nós estamos lendo esse texto aqui, essa carta era lida nas igrejas, nas reuniões que aconteciam nas casas, nos lares, eles liam essas cartas. Não apenas uma parte, como hoje já é prática comum, mas eles liam essa carta por inteiro. Essa carta era memorizada e outros iriam fazer uso da sua memória e eles iam reler ou falar essa carta de cor agora, depois de já terem memorizado, para as pessoas que estavam presentes naquelas reuniões, naquilo que era o início da igreja primitiva. E isso é importante nós sabermos, porque o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, ele está falando com cristãos. Ele está falando com pessoas nascidas de novo. Ele não está se endereçando, falando com incrédulos, pessoas que ainda não conhecem no seu coração o Senhor Jesus Cristo. Mas talvez o choque ou a surpresa para nós se vem do fato que ele começa tratando desse capítulo dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ou seja, ele começa tratando de onde vêm as guerras, de onde vêm as queixas, de onde vêm as disputas que acontecem entre vocês. Mas nós acabamos de ouvir, de aprender e de relembrar que esse texto foi escrito para cristãos. Mas se foi escrito para cristãos, o apóstolo Tiago então está dizendo que existem guerras, contendas, disputas entre cristãos? Sim, é exatamente isso que ele está dizendo. E nós estamos falando de uma carta escrita para os primeiros cristãos, ou seja,
Mesmo desde o início da igreja primitiva, a igreja lutava, enfrentava, passava por problemas. E o apóstolo agora ele vai lidar com esses problemas. E ele vai dizer então, de onde vêm as nossas guerras? Não apenas quando geralmente falamos de guerras, hoje no nosso contexto imaginamos um país contra o outro, mas ele está lidando de problemas de irmãos contra irmãos, de pessoas contra pessoas. É nesse sentido a guerra que ele está falando. E aí ele diz o seguinte: essas guerras não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. E a primeira coisa que deve saltar aos nossos olhos, que deve chamar a nossa atenção aqui, é relembrarmos o que o salmista diz em Salmo 133. Salmo 133, um versículo tão conhecido da maioria dos cristãos, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Espera-se, meus amados irmãos, é esperado da igreja, de pessoas que nasceram de novo, de pessoas que professam sinceramente, genuinamente serem filhas de Deus. Espera-se que essas pessoas evitem brigas, contendas e discussões. Espera-se. A Bíblia diz: no que depender de mim e de você, tenhamos paz com todos. Mas ele sabe que nem sempre esse é o cenário que acontece. Então ele vai dizer: existem problemas no meio de vocês. E outra pessoa também que já havia tratado de um problema da igreja primitiva é o apóstolo Paulo, que na sua primeira carta aos Coríntios 3, 1 de Coríntios 3, dos versículos 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? O apóstolo Paulo também, endereçando os cristãos, dizem: existe no nosso meio, no seio da igreja, pessoas divididas entre grupos, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. E ele disse: se vocês agirem dessa maneira, vocês não são espirituais, mas vocês são carnais. Então, mesmo desde o início da igreja primitiva, a igreja enfrentou problemas. E o apóstolo ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é quando você faz uma pergunta da qual você já sabe a resposta. Você quer apenas suscitar, levar a pessoa a quem você pergunta para refletir. Exemplo de uma pergunta retórica: a mãe pede para que o seu filho, depois de se secar, pegar a toalha e pendurar em determinado lugar. De repente o seu filho se seca e deixa a toalha jogada no chão. A mãe viu, a mãe sabe que aquele seu filho a desobedeceu, não colocando a toalha no lugar que deveria colocar. E muitas vezes a mãe chega para a criança e diz assim: foi você que deixou a toalha jogada no chão? A mãe sabe que foi a criança que deixou, mas ela faz a pergunta: foi você que deixou a toalha jogada no chão? Tentando fazer com que a criança reflita sobre aquilo e fale: fui eu
eu fiz algo errado. Ah, minha mãe me pediu para eu colocar a toalha naquele lugar. A mãe sabe a resposta. A mesma coisa o apóstolo aqui ele faz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as disputas? De onde vêm as pelejas? De onde vêm as dissensões entre vocês? Ele sabe a resposta. Tanto é que na parte B do versículo ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, que terá apenas 4 pontos. O primeiro ponto é intenções erradas, objetivos equivocados, aspirações errôneas. Ele disse: as guerras e problemas que surgem no nosso meio acontecem porque nós temos intenções erradas, motivações erradas, sonhos e projetos errados. É exatamente por buscarmos, por querermos ter algo que não é de agrado de Deus, que nós passamos a enfrentar problemas. Vejam bem, a palavra cobiçar, em algumas definições, ela vai dizer o seguinte: o que é cobiçar? Cobiçar é desejar algo fortemente, é ter um desejo ardente por algo. Nesse sentido, falar em cobiça não é nada errado por si só, porque querer algo, querer muito algo, não é errado. Por exemplo, dizer que você quer muito a paz do mundo, isso é errado. Dizer que você quer a união, que você deseja, ou que você cobiça que a sua família seja feliz, isso não é errado. Embora a palavra cobiça ela esteja muito associada a questões negativas, mas em certo sentido, cobiça é desejar algo, querer algo muito. Mas o problema é que nós, muitas vezes, não queremos aquilo que Deus quer, não desejamos aquilo que Deus deseja, e com isso não buscamos aquilo que Deus quer que nós busquemos. Exemplo, em 1 de Coríntios 12, 31, 1 de Coríntios 12, 31, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse mesmo versículo, 1 Coríntios 12, 31, agora na NVI, na Nova Versão Internacional, ele vai dizer: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, querer muito a algo, desejar algo, não é errado, desde que aquilo que você deseja seja algo bom, seja algo que Deus espera que eu e que você desejamos. Mas o problema, meus amados irmãos, é que nós mesmos temos motivações e desejos equivocados. Semana passada, por exemplo, o pastor Márcio esteve aqui falando sobre serviço, naquela linda passagem em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, mas o texto nos diz que os discípulos estavam disputando, querendo dizer quem é o maior entre nós. Qual era a motivação? Qual era a intenção? A intenção do coração deles era saber quem era o mais importante, quem era o mais inteligente, quem era o líder, quem era o superior. E aí Jesus mostra, não apenas através de palavra, mas de ações, lavando os pés dos seus discípulos, dizendo: o maior é aquele que serve. Ele diz: cuidado com as suas intenções do coração, as intenções dos nossos corações. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, dos versículos 35 a 41, nós temos outra passagem interessante, também lidando com os discípulos de Jesus, mostrando as intenções erradas de seus corações.
Em Marcos 10, do 35 ao 41, diz assim: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite-me que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Veja bem, dois dos discípulos chegam até Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e fazem a seguinte pergunta: Jesus, será que eu posso sentar à sua direita e o meu irmão sentar à sua esquerda? Lembre-se, Jesus estava com 12 discípulos. Chegam 2 de 12 e perguntam: será que eu posso sentar à sua direita e sentar à sua esquerda? O que eles estavam dizendo com isso? Queremos autoridade, queremos poder, queremos ser reconhecidos. Já pensou? Jesus sentado no meio e eu e o meu irmão sentado, um à direita e o outro à esquerda? Mas e os outros 10, meus amados irmãos? E os outros 10 que andavam com eles? Eles não estavam interessados nos outros 10. Tanto que o texto diz que quando os outros 10 ouviram que os discípulos haviam feito aquele pedido, eles ficaram indignados, eles ficaram bravos, eles ficaram chateados com os outros 2 que estavam fazendo pedidos, que estavam com intenções e motivações erradas nos seus corações. Se Jesus não lida com aquilo, os discípulos poderiam entrar em uma batalha interna, em uma briga. Quer dizer que você quer ser mais importante do que eu? E quem disse que a sua família é mais importante? Só porque ele é seu irmão, é você que tem que sentar à direita e à esquerda? Por que não eu? Por que você não lembrou de mim? Aonde está? Você me disse que me ama, como que você me ama desse jeito? Vocês já conseguem imaginar o problema que poderia ter se desenvolvido? E Jesus falou: qual é a raiz do problema? A raiz do problema é uma intenção errada e equivocada que vem dos nossos corações. Intenções essas que nós muitas vezes não percebemos e achamos que estamos fazendo o que é certo e é correto. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele está e Ele analisa as intenções dos nossos corações. Então as guerras vêm das cobiças dessas intenções erradas. Depois ele explicar o motivo então que vem essas guerras, ele vai dizer o seguinte: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. O primeiro ponto dessa mensagem então é intenções erradas. O segundo ponto é ações erradas. Quando você tem uma intenção errada, você vai colocar em prática a sua intenção errada. E se a sua intenção já está errada, a sua prática será muito provavelmente também errada, equivocada. E aí nós fazemos guerras, lutamos para tentar alcançar aquilo que queremos, mas aquilo que queremos está errado. Em outras palavras, seria o mesmo que dizer, já que a nossa mensagem, o foco principal dela é oração, nós agimos muito sem orar, fazemos muita coisa sem oração. Eu não me recordo o autor, mas certa vez uma pessoa
Eu me recordo de estar em uma aula da universidade e o professor mencionar dizendo o seguinte, que certo pastor ou líder chegou em algumas igrejas da América do Norte e disse o seguinte: é incrível o que vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo de Deus. Imaginem se vocês trabalhassem com o Espírito Santo de Deus. O que ele quer dizer? É incrível o que nós, cristãos, conseguimos fazer sem o auxílio do Espírito Santo. Às vezes, trabalhamos e fazemos coisas e que o resultado disso, embora seja bom, é fruto apenas do nosso trabalho, mas sem ação e participação de Deus. Afinal, não existem pessoas não cristãs que prosperam. Vocês conhecem pessoas não cristãs que prosperam? Você vai dizer o seguinte: Deus permite aquela prosperidade, mas aquela prosperidade não é necessariamente algo que Deus quer que aquela pessoa alcance ou veja. Deus não está preocupado com esse tipo de prosperidade. Então, o que ele quer dizer? Cuidado, o sucesso não é necessariamente bênção de Deus. Então, é possível trabalhar e fazer coisas sem que Deus esteja no meio. Exemplo, vamos pegar outra passagem bíblica, agora no Antigo Testamento, Êxodo 32, versículos do 1 ao 4. Êxodo 32, dos versículos do 1 ao 4, dizem assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então lhes disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Moisés está falando com Deus na montanha, não desce para falar com o povo fica ansioso, o povo quer fazer alguma coisa, mas o povo quer fazer algo sem orar, sem refletir, sem ter orientação divina. O povo fala com Moisés, que sendo um líder, que sendo um sacerdote, faz algo também sem orar e consultar a Deus. Quando nós fazemos as coisas sem orar e consultar a Deus, erramos. O povo errou. O povo aqui, veja, um sacerdote pede para que todo mundo tire os seus brincos. Eles vão fundir, ou seja, eles vão queimar, eles vão trabalhar para fazer um bezerro. Quando a gente lê esse texto, a gente parece que eles fizeram tudo rapidinho, mas eles precisam coletar todos os brincos, todas as joias, eles precisam esquentar, eles precisam juntar aquelas joias todas para criar um formato de um bezerro de ouro. Estão todos trabalhando, estão todos ativos, mas no que é que eles estão trabalhando? Na criação de um ídolo, em algo que Deus não abençoa, em algo que Deus não pediu. É possível trabalhar, é possível fazer várias coisas sem que Deus esteja no nosso meio. Ou seja, as intenções são erradas e as ações são erradas. Por quê? Porque ações que são feitas sem pedir a orientação de Deus. Outro versículo extremamente importante que se encontra agora em Mateus 27, dos versículos 17 ao 20, de uma história que todos nós conhecemos muito bem. Mateus 27, dos versículos 17 ao 20, Mateus diz o seguinte: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja
o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. O povo judeu, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus abençoou desde a sua concepção, quando eles têm na sua frente a opção de escolher a Jesus ou Barrabás, o povo pede Barrabás. O povo trabalha: eu quero Barrabás, mas eles trabalham, eles pedem sem orientação de Deus e escolhem a pessoa errada. Trabalhar sem ter a bênção de Deus, de nada nos adianta. De nada nos adianta. Então, os nossos problemas nascem de nossas intenções erradas e de nossas ações que são feitas sem oração. Ações feitas sem oração. E por último, nessa parte do versículo ele diz: não tem, porque não pedem. Não tem, porque não pedem. Quem vocês se lembram que na Bíblia orou e pediu sabedoria? Salomão? Vocês se recordam de outra pessoa orando e pedindo sabedoria na Bíblia? Salomão recebeu aquilo que ele pediu. E a pergunta é: quem aqui gostaria de ser sábio? Deixa eu ver na sua mão, você gostaria de ser sábio? Mas você já pediu sabedoria? Como você vai receber algo da qual você não pede? Como você vai alcançar algo que você não pede, que você não busca? Das coisas mínimas, meus amados irmãos, nós temos que pedir. Outra coisa, você quer ver a salvação da sua família, que porventura pode ter pessoas que não são crentes? Fala sim, mas você tem que pedir? Precisamos pedir. Precisamos pedir. A Bíblia diz: vocês não têm porque vocês não pedem. E aí, nos lembramos do que Mateus diz em Mateus capítulo 7 e 8. Mateus 7, dos versículos 7 e 8. Um dos versículos que eu gosto muito, que muito me ensina, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Deus ele fala: se vocês que são bons sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus sabe dar boas coisas a vocês, a mim, a nós. Mas a questão é: para receber é preciso pedir. Ou seja, para que nós alcancemos certas coisas é preciso orar, é preciso pedir. Mas a questão é que nós nem sempre pedimos. Nós nem sempre pedimos. E o apóstolo Tiago ele diz, ou seja, pedir aqui é um sinônimo de oração. O que ele está querendo dizer? Vocês não alcançaram porque vocês não pediram. O que é pedir? Pedir é falar com Deus. Pedir para quem? Para Deus. Então o que ele está dizendo? Vocês não alcançam porque vocês não oram. Está dizendo: nós não alcançamos porque nós não oramos. Deus estipulou a forma, o modus operandi dele trabalhar. E o modo dele trabalhar é: vocês precisam pedir.
para que eu vos possa conceder. Quem pede, recebe. Quem pede com fé, alcança, desde que a pessoa peça. A pessoa precisa pedir, a pessoa precisa buscar. E depois ele disse o seguinte: quando pedem, veja, ele não diz que pede sempre, ele diz quando pedem, versículo 3, Tiago 4:3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Ele diz, o problema voltou ao primeiro ponto, motivos errados, intenções erradas. E quando vocês pedem por motivos errados, ou seja, vocês pedem mal. E se vocês pedem mal, Deus não vai conceder nada mal. Logo ele fala, oração não vai ser atendida. Então veja que, se tratando de oração, o nosso problema é basicamente duplo. A gente não pede. Mas de vez em quando a gente pede, graças a Deus, obedecemos. Mas aí quando a gente pede, pedimos mal. Pense consigo mesmo. Quantas vezes já pedimos a Deus para Ele nos dar um emprego? Quantas vezes já pedimos a Deus para mudarmos de emprego? Quantas vezes já pedimos aumento? Quantas vezes já pedimos para que haja calma, tranquilidade e sossego no nosso ambiente de trabalho? Mas quantas vezes pedimos pela salvação da pessoa que trabalha conosco ou que às vezes até mesmo nos trata mal no trabalho? Veja, a gente sempre pede de maneira, muitas vezes, egoísta: Senhor, faça isso para mim, faça isso para mim, faça isso para mim, faça isso para mim, faça isso para mim. Ué, mas e o teu próximo? E o outro? Deus está vendo, ele fala: veja o quão egoísta você é, pensando somente em você. Ele fala: você está pedindo mal? Um exemplo claro disso, meus amados irmãos, é que o povo judeu orava muito, principalmente no início da igreja primitiva. Os fariseus gostavam de aparecer e de ficar orando, e uma das orações que os judeus mais faziam, sabe qual era? Nos livre de Roma. Queremos liberdade, queremos voltar a ser livres, tire Roma daqui, que esses soldados saiam daqui, queremos ser livres. Só que Jesus estava falando, eles querem liberdade política, eles querem liberdade econômica, mas eles não querem liberdade espiritual. Eles estão pensando apenas em coisas terrenas, em coisas materiais. Querem que tudo se resolva aqui, mas em se tratando das questões espirituais, das coisas de Deus, eles não estão pensando. Estavam orando, mas estavam orando por motivos errados. Quando Jesus veio, eles crucificaram a Jesus, por quê? Porque achavam que Jesus iria trazer libertação política, libertação econômica. E Jesus falou: eu vim trazer libertação espiritual. Isso é mais importante. Não é que libertação política e econômica não sejam importantes, mas no grau, na hierarquia de importância, libertação espiritual vem primeiro. Vocês não estão pensando em mim, nós estamos pedindo mal, orando pouco, e quando oramos, pedindo mal. E por fim, meus amados irmãos, eu preciso concluir. Como é que nós vamos então orar certo? Quais são alguns dos motivos que Deus pede para que nós oremos? Na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, Jesus ele diz: ore assim, seja feita a sua vontade, mas não a minha. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Mas a pergunta é, meus amados irmãos, queremos que a vontade de Deus seja feita? Nós estamos mais interessados na nossa vontade do que na vontade de Deus. Façamos a oração da maneira que Ele pediu: seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós não temos sequer a coragem de dizer seja feita a sua vontade, porque nós temos medo que a vontade de Deus seja contrária à minha e à sua vontade.
Eu me recordo certa vez que eu estava orando por uma família, e tinha uma pessoa enferma, e eu orei falando: Senhor, cure essa mulher, abençoe essa mulher, mas como a tua palavra nos instrui, antes seja feita a tua vontade, mas não a nossa. E depois outra pessoa veio falar comigo: pastor, mas o senhor não queria que ela não fosse curada? Foi por isso que o senhor falou aquilo? Falei: não, a minha vontade é que aquela mulher seja curada, mas a pergunta é: e a vontade de Deus? Onde entra a vontade de Deus? Quem manda aqui? Nós ou Ele? E por mais difícil que seja, precisamos ser fiéis. É para ser feita a vontade dEle e não a nossa. Oremos então para que seja feita a vontade de Deus, não a minha, não a sua, mas a vontade de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz também: orai sem cessar. Eu não tenho tempo para ler, mas em Lucas 18, versículo 1 ao 7, diz assim, que tinha uma mulher que ela ficou importunando o juiz. Ela tinha um problema, e todo dia ela levantava e falava: juiz, eu preciso resolver o meu problema. No outro dia: juiz, você precisa resolver o meu problema. No outro dia: juiz, você precisa resolver o meu problema. No outro dia: juiz, você precisa resolver o meu problema. E no outro dia: juiz, você precisa resolver o meu problema. O juiz falou: eu nem sei qual é o problema dessa mulher, mas essa mulher está me importunando tanto. Atendam essa mulher, pelo amor de Deus. Resolvam o problema dessa mulher, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu não aguento mais ver essa mulher vindo aqui falando comigo para eu resolver o meu problema. Qual é a lição que ele diz? Ele diz: é preciso orar de maneira incessante. Falamos: sim, eu orei pela minha família, mas quantas vezes? Sim, eu orei pela salvação do meu pai, pela minha mãe, mas quantas vezes? Ele diz: é para orar sem cessar, é para orar todo dia e falar: Senhor, eu quero que o meu pai seja salvo, Senhor, eu quero que a minha mãe seja salva. E você vai parar quando? Até Deus responder a sua oração. Então não basta dizer: sim, eu orei, é preciso orar incessantemente. Grandes homens e mulheres de Deus só alcançaram a vitória depois de anos e anos e anos de oração. Dizer que a gente orou e fez uma oração um dia de 30 segundos: Senhor, eu estou com um problema na minha casa, meu pai, mas eu peço a tua ajuda. Amém. Ai, como eu sou espiritual, eu orei. Não, isso não é orar. Isso é enganarmos a nós mesmos. É preciso ter disciplina. Orar com sinceridade, meus amados irmãos. As mulheres em especial devem se lembrar de Ana, a mãe de Samuel, que era estéril, que não tinha filho, e ela foi orar e ela chorava, que o sacerdote olhou para ela e pensou: você está bêbada. Ela disse: eu não estou bêbado, mas eu estou apresentando a minha oração. E a Bíblia diz que ano após ano ela ia na casa de Deus e ela orava para que Deus lhe concedesse um filho, e Deus a abençoou. Porque ela insistiu e ela orou, mas, meu amado irmão, ela estava orando que já não saíam mais palavras, ela já estava balbuciando, não aguentava de tanto apresentar a sua petição. A pergunta para mim e para você é: já fizemos orações assim? Em que a gente já não aguenta, nem tem mais palavras para falar com Deus, de tanto que nós abrimos o nosso coração para falar com Deus? E às vezes nos perguntamos por que é que não alcançamos porque não pedimos, e quando pedimos mal. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Quando jogaram Daniel na cova do leão, talvez se fosse comigo, talvez se fosse com algum de nós aqui, se nos jogássemos na cova do leão, você fala: bom, agora que me jogou na cova do leão, é o momento de orar. O leão está aqui, eu preciso orar, estou na cova do leão, vou pedir pela minha vida. Ou seja, muitas vezes nós só vamos orar diante do problema, mas Daniel estava orando 3 vezes por dia antes de acontecer um problema. Quando ele chegou na cova do leão, ele estava com a sua consciência tranquila, dizendo: eu falo com Deus todos os dias, peço a Ele sabe o que é melhor para mim.
Não é só quando chegou o problema, mas já antes do problema. A igreja primitiva, nós não sabemos disso, mas a igreja primitiva também orava 3 vezes por dia. E eu e você, quantas vezes oramos, meus amados irmãos? Ou situação mais complicada ainda. A Bíblia diz que Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão presos, eles oravam e cantavam hinos. E quando você está triste, quando o seu filho chega com um problema, a sua mulher, o seu neto, o seu genro, a sua nora chega com um problema, você ora ou você resmunga? Ou eu e você resmungamos? Paulo e Silas oraram e cantaram hinos e foram libertos por causa disso. Mateus 5,44 diz assim: orai por aqueles que vos maltratam. Qual foi a última vez que você orou pelo seu inimigo, pela sua inimiga, se é que você tem? Ou mesmo que você não considera aquela pessoa inimiga, de repente tem alguém que não gosta de você. Quantas vezes você tem orado por ele ou por ela? Porque a Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Deus estava orando e trabalhando por meio de você. Se coloque em pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. E meus amados irmãos, longe de mim dizer, Pastor Wellington, mas eu fiquei com a impressão de que de repente a mensagem foi um pouco dura, ou o que aconteceu? A questão é que a Bíblia diz que Deus ele repreende todos quanto Ele ama. E se eu e você não crescermos, não alcançamos as bênçãos de Deus. Vamos lembrar, temos intenções erradas em nossos corações, não oramos, e quando oramos pedimos não. Então de repente vamos fazer uma oração. De que maneira? Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a orar, retira de mim. Eu quero que você faça essa oração com você agora, não apenas repetindo as minhas palavras ou concordando comigo. Faça a oração em voz alta, se você quiser, faça a oração em silêncio no seu coração, mas ore pedindo por essas 3 coisas. Senhor, todas as intenções erradas do meu coração, e se tiver alguma, Senhor, me mostre e arranque de mim, Senhor. Tira de mim toda e qualquer motivação errada. Senhor, a tua palavra diz que nós não oramos. Eu estou orando para te pedir, dá-me vontade, desejo para orar. Eu quero orar, Pai. Eu quero falar contigo, Deus. Eu quero ter um diálogo contigo cada dia mais, ó Deus. E outra coisa, Pai, quando eu orar, ensina-me a pedir o que é melhor para mim, o que é melhor, ó Deus, de acordo com a tua vontade, com o teu querer, ó Pai. Seja feita a tua vontade, mas não a minha. Seja feita a tua vontade, ó Pai, mas não a nossa. Senhor, ensina-nos a orar, ó Pai. Vê se há em mim, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mal, alguma intenção equivocada, Pai, algum desejo de querer maltratar, de retribuir o mal com o mal. Eu oro, Pai, sabe, eu sei que de mim, ó Pai, isso não é possível, ó Deus, mas eu quero que o Senhor retire isso de mim, ó Pai, que o Senhor retire isso de nós, ó Deus, e que nós possamos orar e falar contigo cada vez mais, ó Pai, e fazermos orações espirituais, pedindo aquilo que o Senhor quer.